nome é Yasmine Pedroso, sou coordenadora do curso de Biomedicina aqui da Unidave e hoje nós iniciamos o nosso Abstract com o nosso convidado, Natan, que é biomédico perfusionista. Seja bem-vindo, Natan. Obrigado. Me conta um pouquinho mais, quem é o Natan? Então, meu nome é Natan, eu sou natural do Rio Grande do Sul, de Nova Petrópolis, próximo ali ao lado de Gramado, tá? Sou biomédico perfusionista há cerca de 8 anos agora. Que legal, Natan. E como é que tu iniciou a tua trajetória até chegar ao dia de hoje, sendo biomédico perfusionista? Eu iniciei, o meu primeiro contato foi através do estágio de conclusão de curso, tá, da biomedicina. Eu conheci alguns amigos que já tinham feito, eu visitei um hospital, achei interessante, achei que era uma carreira interessante para seguir. Logo após a conclusão da faculdade, eu comecei a trabalhar no Rio Grande do Sul com isso, no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. E depois de uns 3 anos eu recebi uma proposta de emprego de Lages e daí me mudei aqui para Santa Catarina. Uhum. Então, um dos teus estágios durante a graduação foi em perfusão extracorpórea, sim. Muito legal, que bom. Então foi isso que te levou a escolher, foi os teus colegas que já trabalhavam com isso. Eu descobri a área através disso, né? Quando eles me falaram sobre, e daí eu visitei um hospital, acompanhei umas 2 cirurgias, né? Para ver como é que era o dia a dia. Gostei, né? Achei que seria uma carreira interessante, assim. Uhum. Que legal, muito bom. E para quem nunca teve contato com a perfusão, quem está nos assistindo e nunca ouviu falar de perfusão extracorpórea, o que é perfusão extracorpórea? Então, a ideia é, durante uma cirurgia cardíaca, o coração ele precisa ficar parado para o cirurgião conseguir realizar a cirurgia, tá? Só que é claro que a pessoa ela não vive ela não consegue sobreviver com o coração. Aí que entra a circulação extracorpórea. Então, na prática, ela é uma máquina, um coração e pulmão artificial que vai manter o paciente vivo, vai manter a fisiologia do paciente durante a cirurgia cardíaca, ali por cerca de 2, 3 horas, né, que é o período de uma cirurgia. Enquanto está acontecendo a cirurgia. Sim. Muito bom. É uma profissão, olha, maravilhosa. E como que é a rotina do biomédico dentro do centro cirúrgico? O que tudo você faz enquanto está acontecendo essa cirurgia? Então, normalmente a gente chega, se a cirurgia começar de manhã, né, a gente chega bem cedo, somos um dos primeiros a chegar, ali, vamos dizer, exemplo, 7 horas da manhã. Primeiro a gente precisa organizar todo o material, né, dessa máquina, todo o material é estéril, é único para cada paciente. Então a gente tem que organizar o material para aquela cirurgia, né? Quando o paciente chega, a gente começa a montar, né? Alguns lugares tu pode montar um dia antes e deixar ele embalado de forma estéril. No meu hospital a gente monta sempre no dia, né? Depois de montar a máquina, a cirurgia inicia, né? Que é o período ali onde o coração e o pulmão artificial estão em funcionamento e o coração do paciente está parado, né? Tem diversos tipos de cirurgias que a duração varia, né, de cerca de 2 horas até 4, 5. Então tu vai ficar ali no centro cirúrgico, dentro da sala de cirurgia durante toda a duração, né? Tu não pode sair durante a cirurgia, a não ser que tu tenha algum outro colega que possa te substituir, né? E após o término da cirurgia, tu só precisa daí esperar para ver se está tudo bem com o paciente, se o cirurgião realmente dá o ok, que está tudo bem, não vai ter nenhum problema. Daí é desmontar a máquina, né? Jogar tudo fora, fazer a limpeza ali da tua parte, da tua região de trabalho. E esse é o dia a dia, né? Uhum. E aí me conta, tu falou de materiais e tudo mais, mas quais são os equipamentos que tu usa? O que envolve o teu trabalho de equipamento? Sim, então... Tem a parte mecânica da máquina de circulação extracorpórea, que é onde a gente vai encaixar o coração e pulmão artificial, tá? Existem diversos modelos nacionais, importados, né? Tu vai ter daí o controlador do coração artificial, né, que é outro equipamento.
E mais assim, para nossa vivência de biomédico, a gente utiliza bastante aparelhos de gasometria, tá? Em alguns hospitais, dentro do centro cirúrgico, fica esse aparelho, ou dentro da sala de cirurgia, ou mesmo um laboratório de apoio dentro do hospital. E um aparelho que é bem específico da cirurgia cardíaca que a gente utiliza é um aparelho que mede o tempo de coagulação ativada, tá? Que é um aparelho cujo objetivo é medir a coagulação do paciente durante a cirurgia, tá? Porque como o sangue do paciente vai entrar em contato com material plástico, a gente precisa anticoagular o paciente, né? E esse aparelho ele vai medir durante a cirurgia se a anticoagulação está adequada. Eu estou impressionada com o seu trabalho. Que legal. E tu falou antes de fazer todo o controle da máquina e, né, dessa circulação. Quais são as principais ou as maiores responsabilidades que tu tens enquanto está acontecendo essa cirurgia? Então, a primeira responsabilidade em si é tu montar a máquina de forma adequada, né? Porque tu montar errado ou tu contaminar alguma coisa ali, tu vai colocar em risco o paciente, né? Uma vez que está montado e tu está em cirurgia, o objetivo é fazer a manutenção da fisiologia do paciente o mais próximo possível. Então, por isso que a gente faz bastante gasometrias, né? A gente mede ali íons, potássio, cálcio, sódio, né? Para ver se a fisiologia do paciente está adequada e, se necessário, algumas coisas a gente pode corrigir, mas a maior parte das coisas é responsabilidade do anestesista, né? E claro, tu tem que é difícil explicar, mas tu tem que fazer a manutenção dessa máquina ali, ficar de olho, porque existem diversos acidentes que podem acontecer durante uma cirurgia, né? Então, por isso que tu não pode sair da sala. O perfusionista nunca sai da sala. Tu precisa ficar bem atento ali, especialmente para tu evitar o acidente. A gente tenta nunca deixar chegar no acidente, né? O objetivo é sempre evitar, fazer uma profilaxia, né? E tu já passou por alguma situação de emergência durante uma cirurgia? Sim. Que tu possa contar sem comprometer, sim, né? Hoje em dia os materiais eles estão bem avançados, bem seguros, né? A gente já avançou bastante desde a invenção dessas máquinas, né? Mas ainda existem acidentes ou falhas de materiais que podem acontecer. Já me aconteceu, por exemplo, da parte do pulmão artificial da máquina entupir por causa de um erro de fabricação, né? Então, na prática, o paciente fica numa parada, né? Então a gente tem que substituir isso ali. Isso aconteceu em Porto Alegre, daí tinha vários colegas que ajudaram. Já aconteceu de entrar ar nesse sistema de circulação extracorpórea. E daí isso é um erro meu daí, né? Que pode acontecer, né? Daí tu tem que interromper a circulação, retirar esse ar antes que chegue no paciente, né? Fora isso, no máximo, às vezes alguma coisa parar, entendeu? Mas a gente sempre tem um backup, né? Se o coração artificial para, a gente tem algum do lado ou tem alguma coisa assim. Esse tipo de coisa acontece, mas... Tem como reverter rapidamente. E a profilaxia. Sempre tem que ter um do lado, se para, tu já é rápido, né? Legal. Algo que é muito comum durante as aulas, eu percebo que os alunos eles ficam muito curiosos quando a gente fala sobre perfusão extracorpórea. E o que é que eles precisam saber antes de fato irem para uma especialização para se habilitar como biomédico perfusionista? O que eles precisam saber? Porque eles escutam falar, eles querem estar lá no centro cirúrgico. O que eles precisam saber antes disso? Eu acho que o principal, assim, tem que ter noção que tu vai trabalhar em centro cirúrgico, tu vai ter que lidar com pacientes, né? Então, acho que é uma ideia que a gente não tem muito contato na biomedicina, que é a possibilidade de tu perder um paciente, né? Por mais que a gente não é ali tão ativo nessa cirurgia, tem o médico e tal, ainda assim é nosso paciente, a gente estava ali, né?
Então é importante ser capaz de lidar com isso, né? Lidar com as perdas. Até às vezes dentro da perfusão extracorpórea tu tem a perfusão extracorpórea em crianças, né, que é bem comum. Então às vezes é mais duro para as pessoas, né? É verdade. E tirando isso, acho que também é importante saber que a perfusão extracorpórea, na minha opinião, é uma área que tu precisa estar constantemente vendo onde estão as vagas, aonde estão as oportunidades de emprego, né? Porque não são muitas vagas e normalmente tu tem que ficar, né, mudando de cidade. Eu vim do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, conheço pessoas que vieram de São Paulo, entendeu? Ou que saíram daqui para outros lugares. Então né? é um mercado de trabalho mais escasso. É mais escasso. Né? Normalmente as equipes são fechadas, né? Uma equipe de cirurgia ela tem seu perfusionista, que para o cirurgião é um cargo que ele precisa ter bastante confiança, né? Com certeza. Então ele já tem uma pessoa que ele já confia, normalmente há muitos anos. É um cargo de indicação, não é por concurso, por exemplo. Existem concursos, tá? Eu sei que aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, em Itajaí tem concurso, né? É um hospital público. Sempre tem concursos, né? Mas normalmente a maior parte das vagas é privadas, né? E é muito por indicação, assim. Certo. E que habilidade o estudante precisa desenvolver mais durante a graduação, né? Pensando tu como estudante lá atrás, Sim. Precisa desenvolver. Porque cada estudante ele tem um perfil, né? Um gosta mais disso, outro gosta mais daquilo. Mas pensando no perfil do estudante, que habilidade ele precisa desenvolver mais, pensando já na perfusão? Sim. Em termos assim, de estudante na graduação, de matérias, acho que o principal assim, é a fisiologia, né? Tu precisa entender muito de fisiologia, tanto o estado, né, a fisiologia normal, assim, quanto em estados extremos, né? Durante a cirurgia tem casos onde é que precisa fazer hipotermia, né? E coisas assim. Em habilidades pessoais, habilidades de comportamento, eu acho que é necessário, assim, tu ser uma pessoa extremamente responsável, né? Porque a cirurgia ela só acontece se tu estiver lá, né? Então tu não pode se atrasar, tu não pode faltar por motivo fútil, né? Tu precisa ser muito organizado, porque em muitos casos tu vai precisar montar esse equipamento de forma rápida, né? Então, se tu for desorganizado, cada coisa estiver num canto, tu vai perder tempo, pode perder alguma coisa, montar errado, que vai causar um acidente, né? E eu acho que principalmente no começo é necessário tu ter um bom manejo, assim, saber lidar com a pressão, né? De certa forma, tu tá ali e tu é responsável pela vida de uma pessoa, né? Então, principalmente no começo, assim, tu sente uma pressão, né? Uma coisa que tu entende, né? Aquela responsabilidade. Depois de um tempo que tu pega, acho que com todo o trabalho, né? Que tu pega a tua rotina, daí é mais tranquilo, né? E como foi isso para te lidar com essa pressão no início? Tu já sempre foi acostumado a lidar com pressão ou não? Não, assim, no começo é bem difícil, né? Especialmente... Chegou a pensar em desistir alguma vez? Sim, mas não por causa da pressão, né? Mas pensei em desistir porque eu queria seguir a área da carreira acadêmica. Então, eu tentei algumas vezes sair e tentar fazer um mestrado no exterior, né? Isso foi o mais perto que eu cheguei de desistir, assim. Mas trocar de área, não, né? E quanto a lidar com a pressão, assim, no começo é bem difícil mesmo, né? Até tu te acostumar, assim, tu fica bastante nervoso, né? Mas daí, assim, eu felizmente eu comecei a trabalhar num hospital que é muito grande, né? Na época tinha 10 perfusionistas no hospital, né? É um hospital específico de cirurgia cardíaca. Então tinha gente muito experiente que me ensinou, né?
é uma galera muito legal, então, especialmente no começo, o pessoal ajudava, se eles viam que eu estava me perdendo, que eu estava atrasado, alguém ajudava, né? Até naquele acidente que eu comentei, que entupiu o pulmão artificial, eu tive ajuda para trocar de pessoas mais experientes, então eu fui feliz nisso, né? Acho que tu se formar e cair num lugar onde é que tu é sozinho deve ser bem complicado, né? Sim, com certeza. Agora a gente vai falar um pouquinho de inovação, da tecnologia. Quais são os avanços tecnológicos que tu percebe que já estão transformando o mundo da perfusão? Então, em termos assim de máquina, né, existem algumas máquinas agora mais modernas, assim, de lançamento dos últimos anos, que elas já vêm com a possibilidade de tu fazer gasometria em tempo real, né? O que para nós assim é ótimo, porque tu, por exemplo, num hospital que tu tem um laboratório de apoio, por mais rápido que a gasometria saia, são 10, 15 minutos até sair o resultado, né? Ali tu tá vendo naquele momento, tu consegue ajustar isso imediatamente, né? Em termos daí de cirurgia cardíaca, que vai afetar a perfusão extracorpórea, eu acho que o principal são as TAVs, né? Transcatheter Aortic Valve Implant, né? Implante de válvula transcatéter, implante de válvula aórtica transcatéter, que é um implante de válvula aórtica através da femoral, né? Sem realizar a abertura do tórax, né? Isso é feito sem perfusionista. Então, a trocas de válvula aórtica, elas são, acho que a segunda cirurgia mais frequente, pelo menos no nosso hospital. E se as TAVs vierem assim para se tornar mais difundido, pode afetar um pouco, né, o número de cirurgias que chegam até nós. Apesar que ainda, no momento, ainda é um procedimento que é muito caro, né? É feito, na sua maioria, privado, ou mesmo do convênio tu precisa de aprovação, é reservado para casos de pacientes assim, com alto risco de virem a óbito durante a cirurgia, pacientes com 85 anos para cima, coisas assim. Então ainda não afetou, né? E também tem algumas coisas, é um procedimento novo, então tem algumas coisas assim de até que ponto é melhor do que uma cirurgia tradicional pela questão de tempo, de duração dessa válvula, né? Então não é algo assim que veio e que está certo, né? Mas se vier a se tornar uma coisa frequente, pode afetar. Né? Mas isso também levaria muitos anos, né? Sim, com certeza, né? Especialmente no Brasil, por uma questão de preço e tal. Talvez a gente nunca, sinceramente, talvez a gente nunca veja algo assim chegando no SUS, né? E mesmo assim, mesmo que chegue, ao meu ver, é uma oportunidade também, tá? Que é uma outra atuação daí do biomédico. Tu sai daí de uma parte de perfusão extracorpórea e tu começa a trabalhar daí uma visão mais assim empreendedora, com vendas, com representação de material, que é uma área pouco explorada pela nossa carreira, mas como perfusionista tu consegue tranquilamente passar para essa área ou mesmo conciliar, né? Sim. Porque tu tem uma compreensão de cirurgia cardíaca, né? Então, eu acho que é uma coisa que pode afetar, mas uma oportunidade também. Certo. Então esse é o futuro da eu acho que o principal assim são essas novas máquinas. Se a gente conseguir, né, tornar financeiramente viável no país, e essas cirurgias por catéter. E para a gente finalizar, que conselho tu deixaria para quem sonha em ser um biomédico perfusionista? Eu acho que assim é difícil, né? Porque tu tem que terminar a graduação e seguir depois, fazer uma pós-graduação e pensar que tu vai ter que trocar talvez de cidade para trabalhar com isso. Só que ao mesmo tempo, assim, eu acho que se a pessoa realmente quer isso, dificilmente ela vai encontrar satisfação em outra coisa, né? Então eu acho que se ela quer de verdade isso, eu aconselho assim, se a pessoa quer ver uma palestra,
conversa, visita, entendeu? Um hospital, 1, 2, 3 vezes para ver como é que é, conversa com perfusionistas, né? Usualmente vai no congresso, tem um congresso de perfusão, né? Conversa com as pessoas. Isso daí, se a pessoa realmente quiser, vai atrás, né? Porque dificilmente eu acho que se a pessoa queria ir seguir outra coisa por causa da dificuldade, ou alguma coisa assim, ela não vai encontrar satisfação em outras áreas. E quando ela quer, ela dá um jeito, né? Ela vai dá um atrás jeito. até o fim. E ela consegue, ela conquista. Natan, muito obrigada pela tua participação aqui, por contar um pouco da tua trajetória, do teu trabalho, desse teu trabalho tão importante, tão rico, né, que tu desenvolve lá no hospital. Muito obrigada mesmo, tá? Tá, eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Que bom. Se você assistiu até aqui, curta e comente o nosso episódio e aproveite para assistir outros episódios também.